Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Números capítulos 13 e 14. Nós vamos ver aqui a palavra que o Espírito Santo tem para nós nesta manhã. Então diz assim: os 12 espias, Números 13. E falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então aqui nós vamos ver os nomes de cada um deles. E estes são seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofzi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para o lado sul e subi a montanha. E vede a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas, também como é a terra, se é fértil ou estéril, se há nela árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra do deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e voltaram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Então, o mana leite e mel aqui, gente, não quer dizer que tinha leite e mel lá, tá? Era o melhor. Mana leite e mel, que era o melhor, né? Deus estava dando o melhor para o povo, né? Para os filhos de Israel. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. As cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel:
A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Então, toda a congregação, capítulo 14. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá na terra e nola dará, terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei. Eu farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, e dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que a face o Senhor lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele, e que vais diante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares esse povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. E que todos os homens que viram minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei. Nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá como herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã, caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. E depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando suportarei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os de vós que foram contados segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantarei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis por presa serão, porei nela.
Eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto, segundo o número de dias. Dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se entristeceu muito. Então, deixa eu terminar o restinho aqui. E levantando-se pela manhã, de madrugada, e subir ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que transgredis o mandamento do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada. Pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus e habitaram na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormã. Então, olha o que diz aqui. Por que eu li todos os 2 capítulos? Para que você entenda. Deus mandou que eles fossem espiar a terra. Quando eles saíram do Egito, eles tinham uma promessa. Eles iriam para uma terra que manava leite e mel. Deus ia dar o melhor para eles. Quando Deus mandou eles espiar, Deus disse: vão lá, olham como é o povo, olha como é que é a terra, se a terra é boa, se a terra é fértil, enfim, tragam o fruto da terra. Trouxeram. Eles ficaram 40 dias espiando tudo. Eles viram, eles mesmos relataram verdadeiramente a terra mana leite e mel. Era uma terra excelente, era o melhor que Deus tinha para dar para eles. Só que eles olharam somente o povo que morava ali, eles olharam as fortalezas, eles olharam as cidades fortificadas, mas esqueceram quem era o Deus que estava com eles. O Deus que tirou eles do Egito, que fez todas aquelas pragas acontecerem no Egito, tirou eles de lá com mão forte, braço estendido, afogou todos os egípcios no Mar Vermelho, fez com que eles passassem com os seus pés enxutos, e mesmo assim eles continuaram murmurando. E olha a importância, mais uma vez, gente, daquilo que nós falamos. O que Deus disse aqui, ó, que da mesma forma como eles falaram, assim aconteceu. Quando eles disseram, que eles teriam que ter ficado lá no Egito, porque lá, olha o que eles disseram: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Queriam voltar para o Egito. E aquilo que eles falaram, morreram no deserto. Eles ficaram ali peregrinando por 40 anos, o número de dias que eles espiaram a terra. A terra estava aqui, e eles andavam em círculos aqui, ó. Eles não conseguiam ver a terra. Para você ver que a gente enxerga da forma como a gente recebe. Josué e Calebe, se você ler mais para frente, ali no final, mais para trás, aonde, quando eles entraram na terra, Calebe, ele diz assim: 85 anos tenho agora. Ele esperou 40 anos, ele tinha 45 anos quando ele foi espiar a terra. Ele disse: a minha força e o meu vigor são iguais ao de
40 anos atrás. Ele entrou na terra com 85 anos, mas ele herdou. Josué e Caleb herdaram a terra, porque Deus viu neles outro espírito. E se você ler mais para frente, ali você vai ver que eles dizem assim: da forma como eu recebi, era a terra que eu avistei. Ou seja, como Deus prometeu, Deus disse que era uma terra que manava leite e mel. Da forma como eles receberam a palavra, eles ouviram. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Eles ouviram aquela palavra, receberam de bom grado e ficaram com aquela palavra no seu coração. E ela gerou um fruto. Tanto que eles disseram que do jeito que eles viram a terra era como eles imaginaram. Então, lembra do devocional de ontem? Que o Geazi só conseguia ver ali fora, só via os carros, os cavalos e os cavaleiros, mas ele não conseguia ver a multidão de anjos que estavam ali com carros e cavalos de fogo ao redor deles. Tem pessoas que só conseguem ver aquilo que está na frente dos seus olhos. E essas pessoas aqui que murmuraram, morreram da forma como eles falaram, como a boca deles confessou. Enquanto eles desprezaram a terra, mas os filhos deles, Deus disse: esses que vocês falaram que iam ser por presa, eles vão entrar na terra que vocês desprezaram. E Deus visita, vocês viram que diz a palavra, a iniquidade, até a terceira, quarta geração. Então a iniquidade é o pecado que as pessoas cometem. E esse pecado geracional, ele vai passando de geração para geração até que esses ciclos sejam anulados. Quando a pessoa tem conhecimento da palavra, ela vai lá, ela ora e ela anula aquele pecado, aquela iniquidade que foi cometida pelos nossos ancestrais, pelos nossos avós, bisavós, tataravós, nossos pais. Então, nós precisamos anular essas coisas da nossa vida. Por isso que a palavra diz que a nossa mente, deve ser renovada. Nós devemos ter a mente de Cristo. Você já pensou a mente de Cristo? Jesus veio para morrer no nosso lugar, padeceu no nosso lugar, sofreu no nosso lugar, levou culpa, levou dor, levou pecado, levou enfermidade, ele levou tudo. A mente dele era preparada. Ele já sabia tudo o que ele ia passar. E Jesus veio e aceitou de bom grado. A palavra diz que foi que o Pai, agradou-se de ver o Filho passar por tudo aquilo, porque era necessário. Se Jesus não padecesse ali, nós estaríamos presos, escravizados pelo pecado e por Satanás até hoje. E aqui, olha o que nós aprendemos, é muita lição nesses 2 capítulos, gente. A terra, ela vai ser da forma como você imagina e é no teu coração. Um dia eu estava escutando a pastora Sandra, ela estava dando um testemunho ali, era um vídeo bem curtinho. Ela disse assim, que ela tinha um sítiozinho, uma chacrinha, mas lá para ela era o pior lugar da face da terra. Ela botava 300 defeitos naquele lugar. Até que um senhor pediu para alugar. E ela disse, tá bom. Ela alugou, mas ela já alugou dando o relatório exatamente igual dos espias. Essa terra aqui assim, isso aqui assim, pronto. Quando aquele homem e aquela mulher, a esposa, os filhos, eles olharam aquela terra, aquela propriedade com outros olhos. Eles viram todas aquelas árvores de fruta. Eles começaram a pegar aquelas frutas, a vender. Foram plantando mais pés de árvores frutíferas. Um açude que tinha lá, ele limpou, colocou peixes para depois vender. Chegou um momento que ele disse, pastor, eu quero comprar aquela terra. Aí ele começou a relatar tudo que tinha lá, mas ela não via. Porque ela disse assim, que quando os teus olhos espirituais não estão abertos, quando você não está na mesma visão de Deus, você pode estar num lugar ali, você vê a diferença.
Ela diz que ela não enxergava aquilo que aquele homem viu e aquela mulher viram. Ela só olhava a terra e botava defeito. Sabe por quê? Porque quando nós não estamos bem espiritualmente, quando a nossa alma está ferida, quando nós estamos machucados, nós não conseguimos ver as coisas nitidamente. Porque a palavra, gente, ela fala o quê? Né? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas elas estão ali, elas não são palpáveis. Quando Deus prometeu a terra para eles, eles não tinham visto. Eles não podiam tocar. Mas eles saíram de uma vida de escravos, de uma vida miserável. Saíram do Egito com despojo do Egito, eles levaram ouro, prata, joias, bronze, tudo. E eles saíram de lá com o pagamento dos seus salários. Eles saíram de lá prósperos. Prosperidade é dom de Deus. Eles não saíram de mãos abanando. E o tempo todo eles estavam reclamando. Deus dava água da rocha. Deus alimentou eles com o maná. Todos os dias aquele maná descia fresquinho do céu. Eles colhiam, comiam. Não precisavam trabalhar, não precisavam plantar, não precisavam fazer nada. As roupas se renovavam no corpo, as sandálias iam crescendo conforme o pé daquela criança ia crescendo, daquele adolescente. As roupas se renovavam, Deus não deixou eles maltrapilhos, mostrando que Ele é Deus. Que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dor. A palavra diz o quê? Eu sou o Deus, dono do ouro e dono da prata. O meu Deus, segundo as suas riquezas, irá suprir todas as vossas necessidades. Ele supre a necessidade do fiel. A necessidade do infiel e do murmurador? Não. Os murmuradores receberam o quê? Comeram do fruto que eles plantaram com a própria boca, não do que eles viram. Eles foram lá, olharam a terra. Era para eles falar, não, a terra é fértil. Olha o fruto aqui, gente, vamos lá. Não. Eles começaram a colocar obstáculos. Quando as pessoas não querem mudar, não querem ser transformadas, elas dão desculpas. Quando a pessoa não quer admitir, às vezes, os seus erros, as suas culpas, ela acha um culpado. Aí eles queriam apedrejar o Moisés, o Caleb, o Josué, o Arão. Por quê? Porque eles falaram a verdade. Vamos subir e vamos possuir a terra, não sejais rebeldes contra o Senhor. Aí aqueles ali que falaram a verdade, eles queriam apedrejar. Aí queriam arrumar um líder para voltar para o Egito. Tem pessoas que é assim. Elas querem voltar para o Egito ou permanecer no Egito. Porque elas não querem mudar a sua história. Elas não querem dar permissão para que Jesus entre na vida dela e transforme tudo. Deus estava ali oferecendo para eles. Era só dizer, vamos lá. Olha o que eles disseram. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão, retirou-se deles o amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Então Deus não era mais com aquele povo, porque eram pessoas rebeldes. Deus queria tirar todo aquele povo idólatra, todo aquele povo ali, de diante da face dele. Queria exterminar e dar terra para eles. Era só eles iam lutar, eles iam conquistar. Quando Josué foi lá para entrar em Jericó, ele precisou lutar? Não. Ele só fez o que Deus mandou. Você vai dar 7 voltas ao redor dessa muralha, todos os dias uma volta. E no 7º dia, vocês vão gritar, vocês vão tocar instrumentos, as muralhas se racharam e foram ao chão. É assim que Deus faz. Vocês acham que Deus ia tirar eles do Egito para deixar eles peregrinando ali, morrer ali? Nunca. Mas a incredulidade, o Egito estava dentro deles. Então, enquanto o Egito não sair de dentro de nós, os prazeres da carne, as cobiças do mundo, né?
Enquanto isso tudo não sair de nós e nem dos nossos olhos, nós vamos enxergar como Gease. Nós vamos enxergar como esse povo aqui. Não vamos conseguir ver a bênção. Só vamos ver a dificuldade. Só vamos ver o problema. Só vamos ficar ali relatando, né? Dando relatório errado. Eu já falei isso aqui. Quando eu era recepcionista do hospital, eu lembro que eu ficava observando as pessoas. Saía um lá de dentro, encontrava um conhecido na recepção. Eu ficava escutando as conversas, só analisando. Um dia um disse, o que tá fazendo aí? Ah, tô com fulano aqui. A outra, eu tô com ciclano aí dentro. E um queria estar pior que o outro, gente, um relatório dos espias. Aí fulano tá assim, outro, não, fulano tá assado. Aí para terminar, o que queria estar pior disse, não, lá em casa tá como o diabo gosta. Eu disse, misericórdia, Senhor Jesus. Olha os relatórios que aquelas pessoas estavam passando umas para as outras. Uma queria estar pior que a outra. Tava vendo a disputa ali, não, lá em casa tá assim, não, lá em casa tá desse jeito. Até que o outro disse, não, lá em casa tá como o diabo gosta. E tava mesmo. Pelo relato da boca dele. Então, daquilo que eles falaram, Deus disse, assim como vocês disseram, assim vai ser. E o Josué e o Caleb herdaram a terra. Por quê? Deus viu neles outro espírito, de pessoa que persevera, de pessoa que crê, daquele que tem esperança, daquele que tem fé, daquele que confia no Senhor. São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tem muita gente que está parando no meio do caminho, que está se desviando do caminho. Por quê? Estão dando desculpa. Estão reclamando, estão murmurando, estão olhando a terra, mas estão dando um relatório totalmente negativo. Sabe por quê? Porque a pessoa não quer mudar. Quando a pessoa não quer mudar, ela começa a dar desculpa. Ah, mas é que eu não tô com vontade. Não, lá naquela igreja. Elas começam assim. Começam desse jeito. E assim vai. Aí ela fica lá. Quer ficar escrava da mão do diabo? Vai ficar. A escolha é nossa. Livre-arbítrio. Quem é o teu Deus? Quem a tua boca serve? Aqui vocês viram. A boca deles, o resultado que eles escolheram. Então a gente vê que a palavra ela tem poder. Josué e Caleb eram pessoas de fé. Tanto que Josué disse, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É escolha, gente. É você que se posiciona diante de uma dificuldade, de uma situação que se levantou e diz, olha aqui, você não é maior do que meu Deus. Esse problema, essa leve e momentânea tribulação que se levantou, ela não veio para me matar. Esse mal já saiu daqui em nome de Jesus. Senhor, tu vai me ajudar a passar por esse deserto. Senhor, tu vai me ajudar a passar pelo vale. Tu vai me carregar no colo. O Senhor é comigo. É o que diz a tua palavra. É ficar firme. É assim que a gente resiste ao diabo e ele fugirá de nós, é o que diz a palavra. Resistis, primeiro diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, gente. É se sujeitar à autoridade de Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir. Não é você que tem que desistir da batalha. Não é você que tem que desanimar, você tem que perseverar. Então, que você guarde essa palavra no teu coração, que você faça uma reflexão, leia e releia esses capítulos, leia mais para frente aqui, onde você vai ver o relato de quando eles entraram na terra. Coisa linda, quando ele diz, a minha força e o meu vigor era igual ao de 40 anos atrás, 85 anos tenho hoje. Olha como a vida da pessoa de fé. Olha as palavras da boca que saíram de Caleb. É assim que Deus trabalha. E Deus procura essas pessoas, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É esses que o Senhor procura. É aquele que no meio da prova, no meio da batalha, no meio do murmurador, no meio daquele que vai vir no teu ouvido, que Satanás vai usar, você vai se manter firme. Não, Satanás, tu pode estar falando isso, mas a palavra diz assim, eu fico com o que o meu Deus está falando. Ouça a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir
pela palavra de Deus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que têm ouvido esta palavra. Pai, que esta palavra, ela venha para ser uma base sólida na vida dessas pessoas. Que eles abandonem de uma vez por todas a murmuração, a reclamação. Que eles parem de olhar a terra como Geazi, como esses espias, mas que olhem como Josué e como Caleb, que vão herdar a terra. Que eles tenham, Senhor, a certeza e a convicção da bênção e do milagre. Que Jesus já levou tudo sobre si. Que Jesus já levou a culpa, a dor, o pecado, tudo. Perdão, Senhor, é uma escolha. Que estas pessoas escolham sair do Egito, sair das amarras, quebrar os grilhões e entrar na terra da promessa, viver na terra prometida, viver o melhor do Senhor e a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Pai, que esta palavra continue falando a esses corações, porque é o teu Espírito que ministra, é o teu Espírito que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, e que o Espírito Santo continue ministrando e falando a estes corações, Pai, em nome de Jesus. Eu não sei qual é o deserto que esta pessoa está passando, qual é o problema que ela está olhando, mas que ela olhe com os olhos da fé, porque tudo é possível ao que crê. E aquele que se aproxima do Senhor, ele tem que saber que o Senhor é galardoador e recompensador daqueles que o buscam. Que o Senhor te abençoe grandiosamente, poderosamente no nome de Jesus, e manda essa palavra para aquela pessoa que necessita, para aquela que o Espírito Santo moveu o teu coração. Que o Senhor te abençoe grandiosamente no nome de Jesus.